Hoje eu quero trazer uma palavra com o tema 4 coisas que têm o poder da morte e da vida. Tem muitas coisas que têm poder de matar, mas nem todas carregam em si os 2 poderes de morte e de vida. Repito, tem muita coisa que pode nos matar, mas nem todas que podem matar carregam em si o poder de dar vida também. Eu quero falar sobre 4 coisas que podem tanto nos matar quanto nos dar vida, dependendo de como que a gente lida. Eu posso morrer e eu posso viver. Então, se existem 4 coisas que carregam em si o poder de morte e vida, eu preciso, no mínimo, saber o que é. Mas espera aí, só saber o que é basta? Não. Se algo tem poder para me matar e para me dar vida ao mesmo tempo, eu preciso saber o que é e eu preciso aprender a lidar com aquilo. Vou repetir: 4 coisas que têm o poder da morte e da vida. Como que a gente lida com isso? Você faz ideia do que são essas 4 coisas? Nunca falei sobre isso aqui na igreja, e vou te mostrar na Bíblia. 4 coisas que podem me matar. Se eu mexer errado, podem me matar, e se eu mexer certo, pode me dar vida. Vamos ver? Palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel 2, lá no começo da Bíblia, capítulo 2, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, vamos lá: o Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Levante a mão e recebe essa primeira palavra. Quem é que tem poder de morte e vida? O Senhor nosso Deus. Ele tem o poder de morte e vida. Esse é o nosso Deus. Agora escuta isso. Como que eu lido de qualquer maneira com um Deus? Presta atenção. Como que eu lido de qualquer maneira com um Deus que tem nas suas mãos o poder de me matar e de me dar vida? Como que eu ando relaxadamente diante de um Deus? Como que eu lido com Ele de qualquer forma, se Ele tem poder de dizer assim: Rodrigo, hoje é o seu último dia? Como que eu vou tratar esse Deus que tem a minha, a sua, a nossa vida na palma da mão, de qualquer forma? Como que eu vou tratar esse Deus de qualquer forma? Como que eu vou andar diante dele de qualquer forma, se ele possui o poder de dar cabo à minha vida quando ele quer? Se Deus disser assim: tu vive mais 2 dias, assim é, e ninguém impede ele. Como que eu posso tratar esse Deus que, se ele fechar uma porta, ninguém abre, e se ele abrir, ninguém fecha? Como que eu trato esse Deus de qualquer maneira? Como que eu posso servir esse Deus relaxadamente, se Ele tem o poder de dizer assim: Rodrigo, sua vida está em minhas mãos, e eu faço dela o que eu quero. Olha o próximo versículo, coloca para nós, o 7. Olha o poder desse Deus, olha só: o Senhor empobrece e enriquece. Olha o poder que está na mão dele. Abaixa e também exalta. Ou seja,
é Ele quem decide, é Ele quem determina se amanhã eu vou prosperar ou eu vou quebrar. É Ele quem decide se amanhã eu estarei na abundância ou na escassez. Ele tem os critérios dele. E não há ninguém para aconselhá-lo, ele não precisa de conselho. Não há ninguém em quem ele precisa pedir opinião, ou quem ele precisa consultar. Ele determina: amanhã quebra, amanhã eu te exalto. Irmãos, e agindo Deus, quem impedirá? Eu quero que você entenda, preste atenção no que eu vou dizer agora. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: não tenham medo dos homens, não tenham medo do que o homem pode te fazer, antes temais aquele, olha o que Jesus disse: não tenham medo dos homens, antes tenham temor daquele, olha lá, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Irmãos, obrigado querido, esse é o Deus que nós estamos diante dele aqui nessa noite. Ele é um Deus poderoso, que tem a nossa vida em suas mãos. Ele levanta e ele também abate. Ele prospera, mas ele também joga na miséria. Ele faz o que ele quer. Ele tem a chave de todas as portas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E quando ele fala, até o vento obedece, o mar obedece, as aves obedecem, os animais obedecem. Ei, Deus tem poder de morte e de vida. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Coloca lá para mim de novo, por favor. Volta no primeiro texto de Samuel. Obrigado, querido. Volta no 7, para o pessoal entender que a gente está na sequência. O Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta. É Ele que determina assim, amanhã fulano cai, e amanhã Beltrano levanta. Esse é Deus. Esse é o poder de Deus. Amanhã aquela empresa fecha, e amanhã aquela outra abre. Amanhã aquele ali perde a cadeira, amanhã aquele lá senta na cadeira da honra. Esse é o nosso Deus. Presta atenção no poder dele. Versículo 8: levanta o pobre do pó. Do pó. Eu não estou falando de gente que tem mais ou menos, não. É do pó. Ele pega o camarada na sarjeta. Olha o texto ali, e desde o monturo exalta o necessitado. Sabe o que é monturo? Monte de esterco. Ele pega a pessoa no esterco, para não falar outra palavra. Ele pega a pessoa na miséria, ele pega a pessoa no chão, no pó, na lama, e olha o que ele tem poder para fazer, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. O camarada estava no pó, o camarada estava no esterco, e agora está sentado no trono de glória. Agora está sentado entre os príncipes da terra. Tem alguém para dar glória a esse Deus aí? Digo, meu Deus tem poder para pegar o pobre do pó e assentá-lo na cadeira dos príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Por quê, pastor? Porque dele, do Senhor, são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. É como se o versículo estivesse dizendo assim: sabe tudo que se conhece do mundo? Eu coloquei em cima dos meus alicerces. Ei, sabe quem é Deus? É aquele que mediu as águas dos oceanos na palma da mão. Olha a grandeza desse Deus. Ele tem o poder de morte e de vida. Ele levanta, mas ele também abate.
Ele coloca por cima, mas quando Ele quer, Ele coloca no chão. Quando Ele quer, Ele faz viver, e quando Ele quer, Ele faz morrer. É Ele que decide se o bebê vai nascer de 7 meses, de 8, de 9. É Ele que decide. A Bíblia fala que Ele contou todos os nossos dias, estão escritos no livro dele. Esse vai viver 50 anos, esse 70, esse aqui 83, esse aqui vive 100, esse aqui 15. É Ele que decide. O poder de morte e vida estão nas mãos do nosso Deus. E se a pessoa morrer e tiver sepultada, Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. Ele chega diante do túmulo depois de 4 dias, já cheirava mal, e ele só diz assim: tira a pedra, sai para fora, porque eu sou maior do que a morte, eu sou mais forte do que a morte. Esse é o Deus que nós servimos aqui na nossa igreja. Bate palma, igreja viva, e adore o nome do Senhor. Aleluia. Fala comigo assim: o primeiro que tem poder de morte e vida é o Senhor. Segundo, Provérbios 18, 21. Vamos ler todo mundo junto? Provérbios 18, 21, 2, 3 e... a morte... do quê? Onde que está a morte e a vida? E aquele que a ama, aquele que sabe utilizá-la, aquele que tem intimidade, aquele que sabe, que entendeu o poder dela, comerá do seu? Aqui, redobre a sua atenção, aguce os seus ouvidos para receber o que eu vou falar agora. O mesmo poder que tem na mão de Deus para matar ou dar vida, tem também na sua língua. Recebe isso. Recebe isso no seu espírito. O mesmo poder que tem na mão de Deus para matar ou para dar vida, tem na sua língua. Vou te provar. Profeta, vem cá, vem cá. E me levou no meio de um vale de ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos. E me perguntou: podem esses ossos reviver? E eu disse: tu sabes, Senhor. Então o Senhor me disse: profetiza, abre a tua boca e fala com esses ossos. E então o profeta Ezequiel disse: ossos secos, voltem à vida. E a Bíblia diz que houve um rebuliço e um barulho de ossos, ossos estralando e encaixando um no outro, quando de repente um exército estava de pé, mas ainda não tinha fôlego de vida. E o Senhor então voltou a perguntar ao profeta: profeta, esse exército está de pé, mas eles podem ter vida? E eu disse: tu sabes, Senhor. E o Senhor me disse: profetiza. E eu profetizei, e veio o fôlego de vida sobre aquele exército, e se tornou um exército poderoso, cheio de vida. Você tem poder na língua de trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que está seco, aquilo que já acabou. Se você abrir a boca e profetizar e falar, o que está morto volta a viver. Fala para o teu vizinho, fala assim: ó, na tua língua tem poder de vida e morte. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Olhe para cá. Há mais ou menos 5 anos, quando nós fizemos pela primeira vez o propósito Somos Um aqui na igreja, o pastor Paulo e a pastora Lilian me orientaram a pegar duas taças de vidro idênticas,
2 taças de vidro idênticas. E ele disse assim: você vai colocar pelo meio de arroz do mesmo pacote, 2 taças de vidro idênticas, e arroz do mesmo pacote, do mesmo tanto, no meio da taça. E aí você pega uma garrafa de água, e da mesma água, da mesma torneira, da mesma fonte, você completa a taça com água. Joga a água dentro da taça que tem arroz. E eu fiz assim. E ele falou assim, ó: durante 21 dias, que será o propósito do jejum do Somos Um, todo dia você vai chegar diante dessas 2 taças. Identifique elas, bem identificado, A e B. Identifique, separe elas. Só que todo dia você vai chegar para a taça A e você vai dizer assim, ó: eu te abençoo. Você vai falar com o arroz: eu te abençoo. Você é maravilhoso. Você é uma bênção. Você é especial. Eu te amo. Você é importante para mim. Você vai ficar falando com aquele arroz dentro da taça por 1 minuto, todos os dias, liberando palavras de bênção e de vida. Quando você terminar, você vai para outra taça. Só que a outra taça você vai amaldiçoar. Você vai dizer: você não presta, eu te odeio, eu te detesto, eu te amaldiçoo, eu quero que você morra. E assim eu fiz por 21 dias, 2 taças idênticas, com arroz do mesmo saco de arroz, com água da mesma fonte, 21 dias falando palavra de vida para uma taça, 21 dias falando palavra de morte para outra taça. Sabe o que aconteceu? 21 dias depois, a taça que eu abençoei, a água estava um pouco embranquiçada do arroz, mas estava normal. A taça ficou um pouco embranquiçada por causa do branco do arroz. A outra que eu amaldiçoei apodreceu, deu bicho, estava fedendo carniça. Você sabe por quê? Porque na minha e na sua língua nós temos o poder de matar ou de dar vida. Isso é tão sério, é tão forte, que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que mata é o que sai. Tiago capítulo 3, o capítulo todo fala do que a língua é capaz de fazer. Tiago compara a língua com uma fagulha que incendeia uma floresta toda. Ele compara a língua como um veneno. Ele diz: tem veneno na língua. A língua é um mal incontido, que se você não souber usá-la, você vai matar muita gente. Olha aqui para cá, olhe para o altar. Muitos casamentos já morreram por causa do veneno da língua. Muitos ministérios, muitas igrejas, muitas pessoas já se desviaram por causa de uma palavra. Muitas pessoas foram lançadas no inferno. Muitas pessoas viraram prostitutas, alcoólatras, drogados, viciados, andarilhos, por causa de uma palavra que saiu da boca do pai e da mãe, que saiu da boca do marido. Mulheres se mataram, homens se mataram por causa de palavras. Conheço pessoas que levaram tapas, socos, mas não sentem mais a dor de tais atos de violência. Mas conheço também pessoas que escutaram uma palavra, e esta palavra as corrói dia e noite há anos. Sabe por quê? Porque uma palavra dói muito mais do que um tapa.
Não brinque, olha aqui, não podemos brincar com isso aqui, ó. Não brinque. É por isso que o mesmo Tiago, que escreveu um capítulo falando do poder destruidor da língua, ele disse assim, ó: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Guarda a tua língua, cuidado. Sabe de uma verdade na nossa vida? Sabe de uma verdade nossa? Tem muita coisa ruim que nós estamos vivendo porque nós profetizamos, nós abrimos a boca e amaldiçoamos a nossa própria vida, amaldiçoamos o nosso trabalho, amaldiçoamos o nosso dinheiro, amaldiçoamos o nosso serviço, amaldiçoamos a nossa casa. Tem muita coisa que a gente está vivendo de ruim porque a nossa língua amaldiçoou. Pastor, o que tem poder de morte e vida? Deus. Segundo, a nossa língua. Terceiro, o que tem poder de morte e vida? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu vou falar 4, tá, gente? Terceiro, isso aqui é Deus falando conosco, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. Deus está dizendo assim, ó: eu tenho os céus e eu tenho a terra como testemunha em meu favor. É Deus falando. De que tenho proposto vida e a morte. Os céus e a terra são as minhas testemunhas que eu propus para vocês, a vida e a morte. Eu tenho uma proposta. Deus está dizendo: a terra e o céu são as minhas testemunhas, que eu estou te fazendo uma proposta: vida ou morte, bênção ou maldição. Aí ele coloca um ponto, uma vírgula e escreve assim, ó: escolhe, pois, a vida. Vamos repetir só esse pedacinho aqui? 1, 2, 3 e escolhe, pois. Cadê as mulheres? Só as mulheres, vai lá. Os homens de Deus, vamos lá. Os céus e a terra são as minhas testemunhas, que eu propus a vocês a morte, a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua, para que vivas tu, você, eu e a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e assim vai. Agora escuta: o que tem poder de morte e vida? O que? As nossas escolhas. Você tem poder de escolher entre a vida e a morte. Eu tenho, nós temos o poder de escolha. Está aqui, ó. Coloca lá, por favor. Está aqui, ó. Acabamos de ler. Escolhe. Escolhe, pois. Aí ele está dando um conselho. Primeiro ele diz assim, ó: céu e terra são minhas testemunhas, que eu fiz uma proposta para vocês, vida e morte, bênção e maldição. Aí ele fala assim, ó: mas vou dar um conselho, hein? Escolhe a vida. Escolhe a vida. Ele faz uma proposta e dá um conselho: escolhe a vida, para você viver, tu e a tua descendência. Mas a escolha é nossa. Ei, nós temos o poder de escolher se a nossa vida vai ser marcada pela bênção ou a maldição, se nós vamos morrer ou se nós vamos viver. Tudo depende das nossas escolhas. Que escolhas? Escolher as nossas amizades, escolher os relacionamentos, escolher os lugares que nós frequentamos, escolher as palavras que nós vamos falar, escolher onde eu vou colocar o meu coração. Tudo depende das nossas escolhas. Se eu escolher aqui hoje, olha só,
eu posso escolher aqui hoje: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não vou mais pregar a palavra, vou viver minha vida, meus desejos, minhas paixões. Eu posso escolher, eu posso entregar esse microfone aqui agora e falar: continue o culto, eu estou indo embora. Eu posso fazer isso, só que se eu fizer isso, eu escolhi a morte. Eu posso escolher ser um canalha, um cretino, um mentiroso, um corrupto. Eu posso escolher, eu posso. Só que se eu escolher isso, eu vou escolher a morte. Eu posso escolher ser um viciado, um trapaceiro, um prostituto, um adúltero. Eu posso escolher. Só que se eu escolher isso, eu vou morrer. Por isso que eu vim aqui hoje para dizer: eu escolhi a vida, eu escolhi a palavra, eu escolhi a verdade, eu escolhi a luz, eu escolhi andar com Deus, eu escolhi viver na comunhão, eu escolhi a boa parte, que é viver com Jesus. Tem mais alguém que escolheu? Aplaude ele aí, dá grito de aleluia aí, meu irmão. Pergunte para o teu vizinho: qual é a sua escolha hoje? O que é que você escolhe? Vida ou morte? Pergunta para ele. Bênção ou maldição? Diga: eu escolho a vida. Repete: eu escolho a bênção, eu escolho a vida, eu escolho Jesus, eu escolho Deus, eu escolho a presença, eu escolho o Espírito Santo, eu escolho a casa de Deus. Alguns escolheram hoje dedicar-se ao futebol, outros escolheram a presença de Deus. É isso aí, são escolhas. Só que toda escolha tem toda escolha tem uma consequência. Toda semente plantada vai nascer alguma coisa. Que bom que você escolheu a presença. Que bom que você escolheu estar com os seus irmãos. A Ele toda a glória. Pastor, o que tem? Eu vou falar a última para a gente encerrar. O que tem poder de morte e vida? São 4, termina agora. Deus, o Senhor, Ele tem poder de morte e vida. Segundo, a língua. Está aqui, ó. Você pode acabar com tudo, ou você pode dar vida a tudo. Está aqui, ó. Depende do que sai da tua boca. Terceiro, as nossas escolhas. E quarto, você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu isso? Olha aqui, você sabe o que tem poder de morte e vida? Além de Deus, da língua, das escolhas, sabe o que tem poder de morte e vida? As nossas ofertas. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Depois dessa palavra, você nunca mais vai olhar para as ofertas de qualquer maneira. As nossas ofertas têm poder de gerar vida, mas também têm poder de gerar morte. Eu vou te mostrar, vou te provar na Bíblia. Ana era estéril, não podia ser mãe, madre fechada, útero fechado. Aí ela vai na frente do altar e faz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar ele de oferta no teu altar. O que era morto abriu, e Deus deu vida para ela gerar. O voto de Ana gerou a vida de Samuel. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Salomão assume a nação de Israel desviada, desmoralizada e falida. O que ele faz? Ele vai para o altar da oferta. Primeiro ato de governo de Salomão: altar de oferta. Vamos para o altar, vamos para o sacrifício, eu vou ofertar a Deus. Com quem que ele aprendeu isso? Com o pai, Davi. Ele via o pai fazendo isso. Nossos filhos vão escutar o que a gente fala, mas eles vão fazer o que a gente faz. Os nossos filhos, Rodrigo filho, Alice,
eles vão escutar o que eu e a pastora falamos, mas eles vão fazer o que a gente faz. Então, se a minha vida não condiz com o que eu estou falando, eu estou frito, porque eles vão seguir o meu exemplo. Salomão segue o exemplo do pai. E aí o que ele faz? Israel está desmoralizado, desviado, falido, quebrado, envergonhado. Ele vai para o altar, ele vai ofertar, porque o pai dele era assim. E quando ele oferta, Deus aparece e fala: pode me pedir o que você quiser. O que ele pede? Me dá sabedoria, porque eu preciso dar vida para esse povo. Eu preciso trazer vida espiritual para o povo. Vai dando glória aí. Eu preciso trazer vida moral para o povo. Eu preciso trazer vida financeira para o povo. Eu preciso trazer a vida abundante para Israel. Quantos querem vida abundante? Através da oferta você pode fazer isso. As nossas ofertas, elas têm poder, presta atenção, de paralisar a morte e gerar vida. Fala, me prova. Davi fez uma besteira soberba. Ele mandou contar, fazer o censo em Israel, por soberba. Ele estava se achando muito poderoso, muito grande, e Deus olhando o coração dele o tempo todo, porque Deus olha o nosso coração o tempo todo. Por que você está fazendo isso? Por que você está falando? Por que você está comprando isso? Por que você está tendo essa atitude? Por que esse comportamento? Deus sonda o nosso coração o tempo todo. E aí Davi estava muito forte, muito poderoso, muito rico, muito grande. Já tinha destruído os seus inimigos. Aí ele chama o capitão do exército e fala assim: faz o censo para mim, porque eu quero saber o quão grande estou. Aí o capitão vira para ele e fala assim: meu rei. O capitão percebeu. O capitão percebeu. Eu oro para ter sempre do meu lado pessoas assim, que me alerta do perigo, que fala: para que você está fazendo essa besteira? Você precisa, nós precisamos de pessoas assim, que quando a gente está fazendo uma besteira, ele vem e traz a gente de novo para o chão. Você está indo para um mundo de bobe, ilusão, fantasia, loucura. Aí a pessoa fala assim: ei, vamos aterrissar? Para que você está fazendo isso? Aí o capitão, o Joabe, fala para ele assim: meu rei, por que o senhor está fazendo isso? O senhor é tão grande, tão forte, o senhor não precisa disso. Vai fazer, rapaz, estou mandando. A soberba estava maior, a arrogância estava maior, a altivez estava maior. Ele não escuta Joabe. Aí Joabe demora 9 meses, andando toda a nação, contando pessoa por pessoa o exército, contando casa, contando tudo. 9 meses depois, ele volta com o relatório. Só que a hora que ele entrega o relatório, olha aqui, a hora que ele entrega o relatório, a alma de Davi doeu. Fiz besteira. Para que eu fui fazer isso? Aí, olha, presta atenção. Não, essa eu vou até encenar. Vem cá, Tininho, vem comigo, Tininho. Quando ele pega o relatório, olha o que acontece. Dá licença, Del. Quando ele pega o relatório, o profeta entra no palácio. Eu tenho uma palavra para o senhor. Para mim, sim. Assim diz o Senhor: escolhe um dos 3 castigos que virão sobre a tua vida. 3 dias, 3 meses ou 3 anos. O castigo era o seguinte: 3 dias você vai cair na mão de Deus. 3 meses você vai, se eu não me falha a memória, se eu confundir é um ou outro. 3 dias na mão de Deus, 3 meses nas mãos dos inimigos, ou 3 anos de fome. Aí Davi faz assim, ó. Esse era o diferencial dele. Ele errava muito, mas o diferencial de Davi é que ele sabia reconhecer quando ele errava. Cutuca quem está do lado e fala: você tem essa graça de reconhecer quando erra? Pergunta aí. Pergunta para ele assim: você sabe dar o braço a torcer? Pergunta para ele, pergunta para ele.
Agora, você fala assim com ele, assim, ó, fala assim, ó, com todo respeito. Não, fala com todo respeito. Ou tu é um burro chucro, que nem debaixo de chicote aprende. Ou tu é uma mula, uma jumenta, que nem apanhando aprende. Você tem a graça de Davi, de falar assim, ó, errei. Aí ele cai de joelho e diz assim, olha aqui, ó, olha aqui. Tudo começou na soberba. Aí o profeta veio e falou, 3 dias na mão de Deus, 3 meses na mão dos inimigos, ou 3 anos de fome. O que você escolhe? Aí ele bate o joelho no chão, que caia eu nas mãos de Deus. Porque ele é rico em misericórdia. Ele sabia que se ele cai na mão dos homens, eles não iam ter dó dele. Ele pensou assim, 3 anos de fome? Vai morrer muita gente. Tá bom, olha para cá. Está escrito na Bíblia. Quando ele escolheu cair na mão de Deus 3 dias, a Bíblia diz, olha aqui. A Bíblia diz que ele olhou para fora da janela do palácio e ele viu um anjo descendo do céu com espada. O anjo fez assim, 70.000 pessoas caíram mortas. 70.000 caiu morta no primeiro dia. Ainda tinha mais 2. Ele ficou desesperado. Ele pensou assim, Daniel, 70.000 já morreu no primeiro dia. O que é que ele faz? Já sei. O que tem poder para paralisar a morte e gerar vida? Segundo Samuel, coloque. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 24. Davi disse assim, eu já sei. O que tem poder para paralisar a morte e gerar vida? Porém o rei disse a Araúna, sabe o que ele faz? Deixa eu te colocar na história. Quando ele vê o anjo matando, pá, ele levanta e fala assim, ó, eu vou para o altar ofertar. Porque oferta tem poder para paralisar a morte e gerar vida. Aí ele corre na fazenda do lado desse homem aqui, ó. Araúna era o fazendeiro do lado. Ele corre na fazenda e ele diz assim, Araúna, eu preciso comprar a sua fazenda, eu preciso comprar os seus bois, eu preciso fazer um altar e ofertar a Deus. Aí o Araúna estava diante do rei, gente, era o rei. Araúna vira para ele e diz assim, não, o senhor não precisa pagar não, eu vou te dar tudo. Pode pegar a fazenda, pode pegar os bois, é tudo seu, meu rei. Aí Davi diz, não, de graça eu não posso, eu tenho que pagar o preço. Porque oferta não pode ser qualquer coisa. Oferta tem que custar, oferta tem que ser sacrifício. Aí Davi vira para ele e diz assim, ó, disse o rei Araúna, não, mas por preço justo te comprarei. Porque, olha a lição de Davi, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, a fazenda, a terra e os bois, ele comprou tudo por 50 ciclos de prata. Olha o que ele faz agora no 25. E edificou ali Davi ao Senhor o que Davi edificou? E ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Bate palma e dá glória, bata palmas e dá glória. Fala comigo assim, a oferta tem poder de paralisar a morte e gerar vida. Oh, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Quando ele coloca a oferta no altar, Deus fala assim, ó, aqui, anjo, era para ser 3 dias, guarda a bainha, a espada na bainha e volta para o céu. Oh, irmão.
Deus tem poder de morte e vida. A língua, nossas escolhas, as nossas ofertas. Tem poder de gerar vida, mas ela também, olha aqui, se eu chegar diante de Deus, de qualquer maneira, a oferta pode gerar morte. E eu vou te provar agora. Eu te provei que ela gera vida. Gerou a vida de Samuel, gerou a vida de Israel, gerou vida para aquele povo. 70 mil tinha caído no primeiro dia. Você quer ver? A oferta de Caim gerou a morte. Foi uma oferta mal feita, de mau caráter. Gerou morte, gerou raiva, gerou ódio, gerou inveja e gerou morte. Quando a oferta é dada de qualquer maneira, ela gera morte. Mas eu vou te mostrar um negócio agora muito forte. Atos 4:36. Escuta isso aqui. Atos 4:36. Olha aqui. Atos 4:36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, está apresentando ele. O cara chama José, mas todo mundo conhece ele como Barnabé. Ele é um levita da tribo de Levi. Ele nasceu em Chipre. Vamos lá. Possuindo uma herdade, terra, uma fazenda, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço. E depositou onde, gente? Eu estava até conversando com o Daniel hoje sobre isso. Por que o povo colocava as ofertas no pé do apóstolo? Eles ofertavam e o apóstolo fazia assim, ó, pisava nas ofertas. Por quê? Não é desprezando, é colocando o dinheiro no lugar certo. Dinheiro tem que ser para servir a igreja. Dinheiro tem que ser para servir você. Dinheiro tem que ser para servir tua família, servir os nossos propósitos, não nós servir os propósitos do dinheiro. Dinheiro, presta atenção, aqui ó, olha aqui. Dinheiro do pé até no bolso é bênção. Do pé até no bolso. Passou daqui para cima é maldição. Dinheiro não pode passar do seu bolso. Se o dinheiro passar para os seus órgãos e principalmente para o seu coração, você está amaldiçoado. Aí ele te domina, ele vira um Deus, Mamon, e você passa a servi-lo. Então quando o povo trazia oferta, colocava no chão e os apóstolos pisavam. Por isso que está falando ali, ó, colocou o dinheiro da fazenda nos pés dos apóstolos. Essa oferta aqui de Barnabé gerou vida, gerou milagre, gerou bênção, gerou crescimento para a igreja, ajudou, abençoou muito a obra e pessoas. Só que um versículo depois, a gente já passa para Atos 5, coloca lá. Um versículo depois, diz assim, ó, mas, e quando você escuta mas, é porque vai dar zebra com tudo que passou. Mas um certo homem chamado Ananias, como é que ele chamava? Com Safira, fala Safira. Quem que era Safira? Diga, a mulher dele. Ananias e Safira vendeu uma propriedade. Olha o que eles fizeram, vai. E reteve, segurou parte do preço, sabendo também sua mulher. Quer dizer, eram cúmplices. Eles fizeram um voto na igreja de vender a fazenda igual o Barnabé e de trazer o dinheiro. Só que quando venderam, resumindo a história, pegaram o dinheiro, não dá isso tudo para a igreja não, é muito. Vamos pegar uma parte, a gente fala que isso aqui é o todo que a gente vendeu a fazenda, a gente mente. Aí a mulher diz, combinado então. Ananias vira para ela e fala assim, ó, se o pastor perguntar por quanto a gente vendeu a fazenda, fala que foi menos. E a gente combina para falar a mesma coisa. Aí a mulher falou, beleza, está combinado. Foi isso que aconteceu. Olha lá, ó. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, onde que ele depositou? Era costume, todo mundo que ofertava, no pé do apóstolo. Dinheiro como servo na igreja. Olha o que vai dar, vai lá. Disse então Pedro, Ananias, porque ele chegou primeiro no culto. O homem foi na frente, a mulher estava arrumando o cabelo. Estava fazendo maquiagem,
fazendo a unha, brincadeirinha, mulheres. Tem uma irmã ali que me olhou tipo assim, ó, te pego. Olha lá. Aí o Ananias vai primeiro para a igreja. Quando ele chega, o Pedro fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Agora vem cá, pega essa aqui. Não é o tema, mas pega essa. Em que momento Ananias mentiu para o Espírito Santo? Quando ele mentiu para Pedro sobre o valor da oferta. Quem é que estava na vida de Pedro? Era o Espírito Santo. Então quando Pedro fala assim: Ananias, por quanto que você vendeu a fazenda? E ele mente. Ele não está mentindo para o homem, ele está mentindo para a unção que está na vida do homem. Presta atenção, mentira não presta em lugar nenhum. Escuta isso, mentira não dá certo em lugar nenhum. Mas se você quer acabar com a tua vida, minta para uma autoridade. Mente para o teu pastor, mente para o teu pai, para a tua mãe, mente para o marido, mente para o patrão, mente para a polícia. Você quer acabar com a tua vida? Mente para uma autoridade. Por que mentira não dá certo? Porque o pai da mentira é o diabo. Só que quando você mente para uma autoridade, aí você está tocando na unção da autoridade. Não é só uma mentira, é uma afronta à unção da autoridade. Escuta isso. Mentira não dá certo em lugar nenhum. Mas se vai contar mentira, não conta para a autoridade não, irmão. Por que você mentiu para o Espírito Santo quando mentiu para mim? E retivesses parte do preço da herdade? 4. Guardando-a não ficava para ti, quer dizer, você não tinha obrigação nenhuma de fazer o voto, mas você fez. Olha lá. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, ele está ofertando. Ele está ofertando. Só que você precisa entender que até para ofertar a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. Porque a oferta é uma adoração a Deus. É uma honra a Deus. Escuta aqui. Se você pega, presta atenção. Se você pega uma coisa ruim, podre, e leva de presente para o governador, para o presidente, alguma autoridade, governador, ele vai ver aquilo como uma afronta. Imagina Deus. Dia do seu aniversário, um amigo chega e te dá uma porcaria podre, quebrada. O que você vai dizer? Poxa vida, como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? Como que você trouxe um negócio desse para mim? Agora imagina a oferta para Deus. Quer dizer que para Deus eu posso dar qualquer porcaria, de qualquer jeito. Lembra do Davi? O Araúna falou para ele: pode ficar com a terra, os bois, eu não vou te cobrar nada. Não, vou te pagar, porque eu não ofereço a Deus o que não me custa nada. Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Você está ofertando, só que a sua oferta vai gerar morte. Olha o que deu, próximo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Morreu, irmão. O cara morreu. Morreu ofertando. Porque a oferta tem poder para gerar vida, mas ela também tem poder para matar. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. 6. Não terminou não. Olha o que vai dar agora, ó. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Os caras vieram levar ele, túmulo. Vai lá, olha o que vai dar. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Ela não sabia que o marido estava morto e sepultado já. Aí o pastor chamou ela. Vem cá, senhora. Vem cá. Coloca o versículo para a gente ler. E disse-lhe Pedro: ô Safira, diz aqui para mim, me fala aqui. Vendestes portanto aquela herdade?
Você vendeu por quanto mesmo? Foi 50? Foi 100? E ela disse, sim, foi por isso mesmo, foi esse, que ela já estava combinada com o marido, de mentir, na oferta. Olha o que Pedro fala para ela. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta. Está vendo aqueles caras ali, ô Safira? Você está vendo aqueles caras ali, ó? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Vai. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. Você sabia que uma oferta mal feita, de qualquer jeito, resto, sobra, uma oferta desprezível, ela pode gerar morte? Olha aqui. Eu acho que se Deus continuasse matando as pessoas, do jeito que Ele matou Ananias e Safira, eu acho que ia ter pouquinha gente dentro da igreja. De verdade. Pouquinha gente dentro da igreja. Mas o que acontece então, pastor? A oferta, quando ela é dada de qualquer maneira, ela gera morte na família. Ela gera morte dos filhos. Ela gera morte da empresa. A morte da saúde. A morte da alegria. A morte do casamento. Ela gera a morte da felicidade. Ela gera a morte de sonhos. Ela gera a morte de projetos. O Senhor, a língua, as escolhas e uma oferta tem poder para gerar morte. Nunca mais trate Deus de qualquer maneira, use a sua boca para gerar morte. Nunca mais, cuidado com o que você escolhe e decide. E quarto, cuidado com como você oferta a Deus. Quem recebe essa palavra fica de pé e dá glória a Deus aí.